E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Nós estamos aqui, né, no mês, que é o mês de conscientização contra o abuso e a violência sexual de crianças e adolescentes. Essa semana eu já conversei com a Laís, que é a presidente do CMDCA, a gente já trouxe alguns dados de Lençóis, e hoje eu estou aqui na Casa Abrigo Amorada, onde as crianças e adolescentes, elas acabam sendo acolhidas, né, em casos também de outras violências, mas a gente está falando essa semana da violência sexual. Rafael, fala pra gente dos casos que vocês têm hoje acolhidos, né? Quantos acolhidos, porque a casa está cheia aqui hoje. Qual o percentual, mais ou menos, de crianças vítimas de violência sexual? Boa tarde. Conceição, os números que a gente apura depois do encaminhamento aqui para o serviço de acolhimento é cerca de 40% dos casos que chegam, né, tem um histórico ali de uma questão de abuso sexual. É claro que ainda é um histórico e é uma suspeita, não é uma comprovação, precisa ser investigado, né, o abrigo não faz esse papel de investigação, né, mas quando a gente vai atendendo a criança ou adolescente, às vezes o motivo que ele foi acolhido não era o abuso sexual, às vezes era uma questão de negligência familiar, mas durante o atendimento a gente percebe que essa questão do abuso também estava presente nesse contexto familiar. Então, olhando para todo esse contexto, cerca de 40% a 50% tem a presença do abuso sexual. Isso para meninos e meninas? Isso para meninos e meninas. Para meninas é maior, né, essa questão, mas também acontece com o sexo masculino. Rafael, qual é a idade que a casa atende mesmo? A casa atende crianças de 0 a 17 anos e 11 meses. Luana, conta pra gente, né? Quantas crianças chegam, né, na casa, são acolhidas, são vítimas de violência sexual? Como é que é essa abordagem? Como é que elas chegam? No momento do acolhimento é muito difícil, né? A criança está sempre muito resistente, sempre com muito medo. A aproximação para uma tentativa de diálogo, até a demonstração de afeto é sempre muito difícil, é sempre muito trabalhosa, porque a criança ela tem medo de tudo, ela tem medo do educador, da educadora, ela tem medo do afeto, ela tem medo do banho, né? São momentos muito difíceis e que denotam um grande sofrimento, né? E até que isso seja ultrapassado, né? Até que as crianças consigam confiar nos nossos profissionais e na gente, né? Enquanto pessoas que estão ali para cuidar e para garantir o carinho, o acesso a tudo que ela tem direito, demora um tempinho, é muito difícil. E a gente vê, né, pelas entrevistas, né, inclusive de famosos, por pessoas assim, que a gente está sempre lendo, o abuso ele deixa marcas para o resto da vida, né, Luana? Sim, o abuso, a gente fala que a gente não consegue mensurar o tanto de malefícios que ele pode trazer, né? A criança, enquanto criança, ela tem vários problemas. Pode acontecer, né, de ter vários problemas no seu desenvolvimento emocional, escolar, social, né, desenvolver transtornos afetivos, transtornos mentais, psicológicos. Então, o abuso sexual, quando ele ocorre, principalmente, né, com crianças e adolescentes, ele causa danos irreparáveis e irreversíveis para o restante da vida dessas crianças e adolescentes. É muito triste, né? Ô, Rafael, a Casa Morada, a gente sabe que é uma casa, vamos dizer assim, de passagem, né? A justiça determina que a casa faça o acolhimento e aí vocês acolhem essas crianças, é feita a investigação. Como é que funciona esse processo? A criança depois ela volta para a família? Depende de cada caso, Conceição. Enquanto ela está acolhida, nós vamos oferecer, né, todo o suporte necessário para essa criança ou esse adolescente, para que o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente continue acontecendo. Escolar, né, desenvolvimento social, educacional, de saúde. A investigação ela não é feita por nenhum órgão aqui, nenhum funcionário da Casa Abrigo Amorada. Nós vamos acolher e cuidar dessa criança e atender a família naquilo que precisar. A investigação vai ser feita a nível, né, da própria polícia, do Ministério Público, e dependendo o encaminhamento, o caminhamento que se der para essa investigação, nós sabemos se nós vamos poder trabalhar com essa família ou não. Se o abusador, de fato, for constatado, comprovado
que estava presente, que o abuso é verídico mesmo, né, essa criança não retorna para esse lar, né? Ela pode ser encaminhada para uma família extensa ou uma família adotiva. São esses os caminhos para ela. Agora, se não é comprovado com as investigações, aí pode ser que a criança retorne sim para o mesmo ambiente. É uma situação muito delicada, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, comprovar, principalmente dependendo da idade da criança. Rafael, nesse mês, né, de conscientização contra a violência sexual, quantas crianças hoje a casa tem, né? E qual, assim, o que você deixaria de orientação, né, para que as famílias, para que, assim, a gente, de uma maneira geral, prestasse um pouco mais de atenção nisso? Bom, a Casa Abrigo Morada hoje está com 36 acolhidos, né, 18 crianças e 18 adolescentes. É um número muito alto. Só no mês de abril, mês passado, foram 8 acolhimentos, né, 8 crianças e adolescentes que chegaram até a casa, alguns deles em razão dessa questão do abuso sexual, né, da suspeita. A comprovação ainda vai ser com base na investigação. É um número assustador, mas Lençóis acaba tendo esse número também em razão de ter uma rede muito atenta, que observa os traços, o comportamento da criança, né? E o que eu deixo aqui como contribuição é que as pessoas estejam atentas aos comportamentos da criança, né, a reação dela no convívio social dela, e não as deixem desprotegidas, né? A composição familiar mudou muito hoje, a configuração da família hoje mudou demais, né? Hoje existem mães solos que moram com avós, com tios presentes na mesma casa. Essa criança precisa ser observada, ela precisa ser acompanhada. Então, esse tipo de violência acaba acontecendo muito dentro dos lares, e é uma violência que a gente dá o nome de uma violência velada, porque a família muitas vezes acaba escondendo, em detrimento a interesses, às vezes, de pacificar e de não expor a família, acaba escondendo esse tipo de situação. Os especialistas falam que o que aparece de denúncia representa apenas 10% do que realmente existe de casos, né, reais. Então, esse número que a gente vê assusta, mas o que existe velado é muito maior. Então, o que eu faço aqui como pedido para a sociedade, para todos, que cuidem das suas crianças, observem elas. Existe um ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, é mentira. Esse ditado tem que ser destruído, acabado com ele. Nós temos sim que meter a colher, porque existem crianças e adolescentes que são o futuro do país sendo violentados, né? E eles precisam ser observados e cuidados. Só para reforçar, né, gente, essa revelação, né, como o pessoal chama, né, para a escuta especializada, ela pode ser feita em qualquer órgão da prefeitura, nos postos de saúde, no CREAS, no CRAS, nas escolas, nas creches, enfim. A estrutura de Lençóis Paulista, essa rede de apoio, ela tem gente especializada em todas essas instituições. Então, quem sentir, quem achar que é o momento, tem necessidade, faz a denúncia. Muito obrigada.